Graça e paz a todos. Mais uma vez estamos aqui juntos para desvendar e nos alimentar da palavra de Deus. Gratidão a Deus por esse momento onde nós olhamos para a palavra do Senhor, onde nós temos aí a oportunidade de refletir juntamente com você que me ouve, com você que tem acompanhado o Apocalipse sem medo. Nós estamos aí agora no 6º capítulo e vamos ministrar sobre o seu coração, Cordeiro e o livro, né? O 12º estudo, Cordeiro e o livro. Querido, eu tenho certeza que Deus tem muito para você, tem muito para acrescentar na sua vida. Estamos aqui mais uma vez, eu e o Fábio, agradecer pela vida do Fábio, agradecer pela sua vida que tem sido constante, tem desejado aprender mais do Senhor, e isso é poderoso, isso é tremendo. Só deseja aprender de Deus e do Senhor Jesus quem é discípulo, não é mesmo, Fábio? Então, por isso, querido, o meu abraço a todos vocês, né? O meu abraço a todos aqueles que têm reservado esse tempo para aprender, para ver as revelações de Deus através desse livro que é só poder, esse livro que expressa os céus, expressa os acontecimentos futuros e que vai se realizar na igreja do Senhor. Que Deus te abençoe. Um abraço. Quero orar por você para que o Santo Espírito do Senhor possa te dar entendimento e te trazer aí desejo de se alimentar da palavra de Deus. Meu Deus e meu Pai, na beleza da tua santidade, eu nesse momento apresento a este irmão, a essa irmã, eu apresento, ó Pai, a este que está junto comigo, ouvindo da Tua palavra, que ele possa ser edificado no Senhor, fortalecido no Senhor, guardado no Senhor, e que a mente, coração e alma se abra, os olhos espirituais sejam todos eles voltados para o entendimento da Tua palavra. Nos traga revelação, nos traga fortalecimento, nos traga entendimento. Nós oramos gratos pelo Teu poder, pela Tua graça, pelo dom da vida. Nós te oramos, ó Pai, porque o Senhor tem nos dado oportunidade. Ó Deus, nós oramos no nome do Teu Filho amado, Jesus de Nazaré. Abençoe cada filho e filha, cada homem e mulher e cada lar reunido nesse momento. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém, Fábio? Amém. Que Deus nos abençoe, né? Então, querido, prepare o seu coração aí. Apocalipse sem medo, Cordeiro e o livro. O 12º estudo. Eu vou deixar aqui meu celular com o Fábio, que alguém me ligou aqui, Fábio. Você pode pegar aqui um pouquinho, querido, e ver quem é, se quiser mandar uma mensagem. Eu não posso atender agora. Vamos lá então, queridão. Está pronto aí? Vamos ler aí Apocalipse capítulo 6, né, mesmo a partir do verso 1. E eu quero dizer para você que nós não vamos terminar esse estudo, nós vamos até o 5º selo, na verdade o 4º selo, porque a partir do 4º selo há uma revelação especial e nós vamos ter que introduzir um assunto muito forte para que você possa entender e compreender o desvendo, né, as revelações, a abertura desses selos. Então nós vamos até o 4º selo. Amém? Então fique aí, prepare, busque aí alguém, convide alguém para estar junto conosco, né, dá aquele cumprimento aí, aquele joinha especial. E vamos que vamos, tá? Apocalipse capítulo 6, a palavra do Senhor nos diz, não é mesmo? E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. É mais uma vez o Senhor te convidando neste momento para você ter a oportunidade de conhecer as suas revelações. A revelação do próprio livro, né, é expresso, editado, né, colocado sobre o nosso coração, liberado sobre o nosso coração. Então, irmãos e irmãs, igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele livro que estava na mão de Deus Pai e que ninguém podia abrir, e agora, aberto pelo Cordeiro, o livro é a história do governo de Deus. O livro é a história do governo de Deus, da ascensão de Cristo até a sua volta.
É isso que nós encontramos até aqui. Então, aquele livro que estava na mão de Deus é o livro do governo de Deus, o registro, né, da história do governo de Deus, e que não poderia ser aberto por ninguém. Mas agora, Cristo está pronto para abrir e nos revelar. Então, queridos, Cristo, após a ascensão de Cristo, até a sua volta, o livro registra, num do sentido amplo, é o próprio livro de Apocalipse a partir do capítulo 6, né? Então, o livro é a história do governo de Deus, da ascensão de Cristo até a sua volta. Isto fique bem claro ao seu coração. Os primeiros 4 selos são anunciados pelos 4 seres viventes, que representam a criação. Presta atenção. O primeiro 4 selos, né, deste livro é anunciado pelos 4 seres viventes, que representam a criação. Os 4 primeiros selos, amados, consistem numa corrida de 4 cavalos e seus cavaleiros. Ele revela esses 4 cavalos, esses 4 cavaleiros, né, em um propósito definido. É isso que revela. Quando nós olhamos e vimos a abertura, a revelação desse 4 selos. Ele anuncia então essa corrida. O cavaleiro não são pessoas reais, mas coisas personificadas. O primeiro cavaleiro, querido, é o Evangelho. Presta atenção. Então, o primeiro cavaleiro revelado ali, anunciado pelos 4 seres viventes, que representa a criação. O primeiro cavaleiro, né, é o Evangelho. O primeiro cavaleiro é o Evangelho. O segundo cavaleiro é a guerra, né? É a guerra. O terceiro, a fome. E o quarto, a morte. Será que você entendeu? Então presta atenção nisto. O primeiro cavaleiro é o Evangelho. O segundo cavaleiro é a guerra. O terceiro, a fome. E o quarto, a morte. Após a ascensão de Cristo, essas quatro coisas começam a ocorrer, quatro coisas começam a correr o mundo e continuarão até Cristo voltar. Quero deixar bem claro esse parágrafo. Após a ascensão de Cristo, essas 4 coisas começaram a correr o mundo e continuarão até Cristo voltar. Então, o primeiro selo, vamos lá. Primeiro selo, quero repetir para você, 6 de 1 a 2. Né? O primeiro selo de 6 a 1 a 2. E havendo o cordeiro aberto, um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso, e para vencer. Então você vê aí, o primeiro, o cavalo branco é a pregação do Evangelho. Os outros 3 cavaleiros são coisas. Daí concluímos que esse não pode ser Cristo ou o anticristo, como alguns afirmam. Quero que você entenda isso. O cavalo branco é a pregação do Evangelho. Os outros 3 cavaleiros são coisas. Daí concluímos que esse não pode ser Cristo ou o anticristo, como alguns afirmam. Até a volta do Senhor, o Evangelho, igreja, amados, sempre prevalecerá. Então, até a volta do Senhor para arrebatar a sua igreja,
O evangelho vai sempre prevalecerá. Sempre prevalecerá. Mesmo que diante de tanta luta. Isso significa, irmãos, que por mais que haja perseguição e resistência, a igreja sempre estará aqui. E a mensagem do evangelho sempre será pregada por alguém comprometido com a igreja, alguém comprometido com a pregação do evangelho. Eu estou falando daquele ministro que é ousado. Eu estou falando daquele pastor que tem fome de pregar a palavra de Deus. Eu estou falando daquele pastor, querido, que é exatamente o modelo de João Batista, o modelo amado de apóstolo Paulo, o modelo de tantos ministros que desafiaram a adversidade e fizeram a diferença. Querido, eu quero abrir um parênteses. Tendo um arco, nesse texto nós encontramos ali que havia um arco, tendo um arco. O arco só tem valor com flecha. Presta atenção. O arco só tem valor com flecha. Sabe como que tem o valor? Sabe qual é o valor da palavra de Deus? Se você pregá-la. Se você anunciá-la. Você foi chamado para pregar a palavra de Deus. Aqui o arco está sem flecha, para indicar que ela já foi atirada para destruir o inimigo. E eu quero te trazer uma revelação. Na cruz do Calvário, a flecha foi atirada no coração do inimigo. A vitória já foi conquistada. A vitória já foi conquistada pelo Cordeiro Santo, pelo Senhor da nossa vida, pelo Salvador do mundo, Jesus de Nazaré. Amém? Segundo parágrafo, com uma coroa. A coroa é um sinal de glória. Paulo diz que o evangelho é a glória de Cristo. O evangelho é a glória de Cristo. Agora imagine eu e você, essa glória está sendo disponibilizada a mim e a você. Essa glória tem sido colocada nas nossas mãos para que façamos dela a arma poderosa para alcançar vidas. Você tem pregado a palavra de Deus? Você tem usado da glória de Deus, de Jesus, o Cordeiro, para vencer o maligno? O Senhor está te esperando você assim fazer. 2 Coríntios capítulo 4, versos 4, a palavra de Deus nos diz, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhe não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Você vê muita gente que não está nem aí para o evangelho, não está nem aí para pregar a palavra, que é a glória de Cristo. Eu quero convidar você a mudar a sua vida e falar de Jesus para alguém. Terceiro parágrafo. Sai vencedor e para vencer. Sai vencedor e para vencer. Em todo lugar onde tem ido, o evangelho tem prevalecido. Não se diz isso de nenhum dos outros cavaleiros. Então, esse texto, esse primeiro versículo do capítulo 6, 1 e 2, é muito importante que viemos entender que é exatamente a pregação do evangelho. E a pregação do evangelho é exatamente alcançar vidas para o Senhor. Segundo selo, que está exatamente expresso em Apocalipse capítulo 6, 3 e 4. Vamos lá, 3 e 4. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal, dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se mantesse uns aos outros, matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Querido, olha aí, segundo selo. Vamos entender isto, vamos compreender isto numa pequena reflexão.
Esse cavalo vermelho simboliza a guerra. O vermelho aqui simboliza, amado, o derramamento de sangue. Desde a ascensão de Cristo tem havido guerra na terra. E nunca houve sequer um tempo de paz em toda a terra. Tirar a paz da terra, tirar a paz da terra, está revelado aí nesse texto. Foi-lhe dado a ele a incumbência de tirar a paz da terra. Então, querido, matarem uns aos outros e com uma espada, nos fala claramente de guerra. Não tem como ficar obscuro esse entendimento, Fábio. Olha só o que diz: e saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matasse uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. Querido, olha aí, né? Nos fala claramente da guerra. Vamos para o terceiro selo. Terceiro selo. Capítulo 6, versos 5 e 6. Nos diz: e havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: vem e ver. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança nas mãos. Nas mãos. Eu ouvi uma voz no meio do quarto animal, que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Querido, vamos entender essa palavra. O cavalo preto simboliza a fome, igreja. Irmãos, o cavalo preto simboliza a fome. A cor dos famintos é escura. Por isso, Lamentações capítulo 4, versos 8 e 9. Mas agora escureceu-lhes o aspecto, mais do que a fuligem. Não são conhecidos nas ruas. A sua pele se lhes pegou aos ossos. Secou-se como uma madeira. Mais felizes foram as vítimas da espada do que as vítimas da fome, porque estas se definham atingidas mortalmente pela falta do produto do campo. Querido, isso é triste. Nós precisamos voltar o nosso coração. Nós precisamos urgentemente pedir, clamando ao Senhor que cuide de nós, que cuide da nossa geração, que cuide dos nossos filhos. A balança aqui é usada para simbolizar a escassez. Todas as vezes em que há escassez, há também infração e carestia. Daí a menção ao preço dos produtos no verso 6. Eu espero que você esteja compreendendo. A fome sempre segue a guerra. Assim, o cavalo preto segue o cavalo vermelho. Você está me compreendendo, igreja? A balança aqui é usada para simbolizar a escassez. E todas as vezes em que há escassez, há também infração e carestia, né, dos alimentos. Por isso a menção, né, nesse texto dos valores dos produtos, no verso 6. A fome sempre segue a guerra. Assim, o cavalo preto certamente seguirá o vermelho. Quarto selo, né? Quarto selo do capítulo 6, versos 7 e 8, diz assim a palavra de Deus: e havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e ver. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome
morte. E o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra com a espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Versículo 8 nos diz, amado, exatamente essa assolação. Eu vou ler de novo esse texto, o quarto selo, onde ele está expresso. A partir do verso 7 e 8. E havendo aberto o quarto selo, ouvi, vem e ver. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno o seguia, e foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada e com fome, com peste e com as feras da terra. Escute só, o cavalo pálido, ou o amarelo, esverdeado, é a morte. O inferno aqui é o Hades, o lugar onde estão as almas dos não salvos, aguardando o julgamento do trono branco. Apocalipse capítulo 20, 11 e 15, nós podemos ver isso. O Hades é o lago de fogo. É o lago de fogo. São duas coisas diferentes. O Hades, inferno. Eu quero explicar isso aqui de novo. O Hades e o lago de fogo são duas coisas diferentes. O Hades, o inferno. E como uma prisão provisória, enquanto que o lago de fogo e enxofre é uma prisão definitiva. Presta atenção, igreja, para que você possa entender, você que me ouve, a você que está me escutando e a você que está olhando para esse estudo com temor e tremor, para que tenha entendimento. Você precisa entender que o Hades e o lago de fogo são duas coisas diferentes. O Hades, inferno, é como uma prisão provisória, enquanto que o lago de fogo e enxofre é uma prisão definitiva. Durante esses 20 séculos, essas quatro coisas têm marcado a história da humanidade. A pregação do Evangelho, a guerra, a fome e a morte. Esses cavaleiros estão numa corrida e os três últimos fazem com que o primeiro vença. E os três últimos fazem com que o primeiro vença. Onde há guerra, fome ou morte, o Evangelho é sempre bem-sucedido. Que Deus possa nos abençoar. Que Deus possa nos dar aí desejo para continuar entendendo. Eu quero deixar aqui, não vou dar continuidade ao quinto, porque nós vamos introduzir então, como eu já disse, aí no quinto selo, uma nota sobre o Hades. Uma nota muito forte, para que você possa entender um pouquinho mais. Mas o que eu e você precisamos entender, ficou bem claro nesses 4 selos. E o que nós precisamos mais, amado, guardar no nosso coração, é que na cruz, a flecha da vitória foi atirada no coração do inimigo. E a flecha da vitória é o Cordeiro Santo, que está sobre está sobre a nossa disposição para intervir nas coisas malignas desse mundo. Eu quero convidar você a fazer parte do projeto de Deus, do projeto de pregação da palavra, para que o Espírito Santo possa continuar convencendo homens e mulheres, jovens e adolescentes, a viver a graça abundante do Todo-Poderoso.
eu deixo aqui o meu abraço a você, meu carinho, e quero dizer para você que o Senhor Jesus tem um projeto poderoso para a sua vida. Que Deus te abençoe. Um abraço.